Um grande abraço para você que me acompanha pelo meu canal Cristóvão Dias. Hoje estou trazendo nesse dia 25 de dezembro, nessa manhã aqui na cidade de Manaus, segunda-feira de chuva aqui na nossa cidade, e dizer para você que eu sou motorista de aplicativo aqui na minha cidade, eu sou palestrante na área de educação financeira, na área de coach emocional e espiritual e ministro do Evangelho na presença do Senhor Jesus Cristo aqui na minha cidade. Aqui no meu canal eu vou estar trazendo vários vídeos, não somente de aplicativo, mas como de finanças, como de coach, como de motivacional e mensagens bíblicas para que eu e você, e também vídeos trazendo de informações, mostrando a minha cidade e mostrando os municípios que já estão preparando aí, algo muito especial para trazer aqui no canal. Ou seja, eu quero aqui nessa manhã trazer uma breve mensagem, uma breve palavra a respeito aprendendo a ser servo. Eu sei que muitas pessoas estão à procura de uma vida melhor no ano de 2024, mas como é que nós queremos ter uma vida melhor em 2024 se não começarmos a mudar hoje as nossas atitudes, nosso comportamento e principalmente o nosso caráter? Quando nós olhamos para Jesus, para as Escrituras Sagradas, nós vemos um grande líder que era servo. Jesus Cristo, um servo fiel, bom e fiel do Pai, sendo um modelo para 12 homens problemáticos. Aí nós podemos olhar e dizer assim, mas como é que eu posso me tornar um servo bom e fiel na presença do Senhor se eu sou uma pessoa problemática, se eu sou uma pessoa que estou passando por dificuldades? Olhando para as Escrituras, nós vemos que todos aqueles que Jesus separou, começando dos 12, eram problemáticos. Todos eles tinham caráter. Eu vou trazer aqui, abrir um parênteses e dizer para você. Algumas pessoas dizem que tem seres humanos que não têm caráter. Todo ser humano aí tem caráter. Todo ser humano tem caráter. E o que é caráter? Qual é o significado da palavra caráter? É um conjunto de defeitos e qualidades que estão juntas, que estão acopladas uma na outra. Só que uma delas se sobressai, tá certo? Então precisamos analisar que tipo de qualidades nós temos e quais são os defeitos que estão na nossa vida que precisam mudar. Em que área do nosso caráter que precisamos trabalhar em primeiro lugar? São os defeitos. Jesus, quando chamou os 12, ele não olhou para os defeitos, ele olhou para as qualidades e trabalhou nos defeitos daqueles homens. E quando nós aprendermos a ser servo, nós entendemos que ser servo no Senhor Jesus, na presença de Jesus, é ter uma oportunidade de ser um homem e uma mulher, ou seja, um servo livre, para viver uma vida abundante, para ter uma transformação na nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos ensina: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, nesse versículo, o Senhor, nesse versículo tem 3 promessas para mim: coisa boa, coisa agradável e coisa perfeita. Essas são presentes que o Senhor tem para todos aqueles que são servos, que obedecem os seus princípios. Vou dar um outro exemplo aqui para você, para que eu e você começamos a compreender. Trazendo para o mundo físico, a Bíblia nos ensina sobre isso, daqui a pouco eu vou já falar. Mas no mundo físico existem regras que eu e você precisamos viver e obedecer. Não é diferente no mundo do Senhor, no mundo espiritual, na palavra do Eterno, na presença de Jesus. Mas eu vou trazer um exemplo simples e claro. Quando uma pessoa ela entra numa empresa, quando ela é contratada numa empresa, toda empresa tem sua política, toda empresa tem suas regras, toda empresa ela tem sua lei. E aquele funcionário, que na verdade a linguagem hoje atual não é mais essa, mas é um colaborador. Quando uma pessoa é um colaborador de uma determinada empresa, de uma determinada um trabalho, um local pela qual foi escalado, separado, contratado para estar ali, assumindo aquela área, posição, precisará entender que tem que obedecer. Se você quer crescer nesse lugar, você vai ter que obedecer às regras. Da mesma forma, é ser um servo na presença de Jesus. Não é regras, sim princípios, leis, princípios divinos que estão dentro das Escrituras que me faz ser um servo bom, um servo obediente, um servo livre, um servo que venha crescer, até porque nós nascemos para ser felizes dentro da casa de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus nos chamou para um propósito grandioso. Você que está me assistindo nesse momento, Jesus te escolheu, te separou para viver algo novo, algo especial. E quando falamos de felicidade, nós falamos de algo muito sério, como eu disse para você.
Felicidade não é... A felicidade verdadeira não é aquela que você tem coisas materiais, você tem riqueza, que você tem uma vida bem-sucedida. Isso é consequência de trabalho. Quer ser rico? Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida boa? Trabalhe! Trabalhe, não seja como muitos estão correndo atrás de coisas fáceis. As coisas fáceis, elas não trazem coisas sólidas, mas aquilo que me traz, que me faz soar, aquilo que me faz perseverar, aquilo que eu faço determinado a realizar o meu sonho, isso sim é algo sólido que vai me dar um benefício futuro para toda a minha vida. Tá certo? Se você quer ter essa consequência de ser rico, ser feliz, ser abençoado, ser próspero, trabalhe. Dê o seu melhor como um colaborador obediente nesse trabalho. E quando voltamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a oportunidade de eu ser abençoado na presença de Cristo é eu obedecer os seus princípios, obedecer as suas Escrituras. Jesus, ele nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 15, que o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Ou seja, eu não posso dar ordem para o meu senhor, é o Senhor que me dá as orientações. Então, todos os senhores, eles não geram servos, eles geram somente senhores. Senhores geram senhores. Em que linguagem? Só ali, naquela linguagem de senhor. Mas um servo, ele gera outro servo. Se eu sou um senhor, eu tenho que ter entendimento de que mesmo eu sendo senhor nesse nível, eu sou servo. Eu não deixei de ser servo. Eu preciso ensinar uma nova geração a chegar a ser no nível de senhor, mas que em primeiro lugar se tornem servos e venham lá de baixo e galgando até chegar no nível pela qual Deus deseja. Não é o vaso que dá ordem para o oleiro, não é o barro que fala para o oleiro fazer da forma que ele tem que fazer, é o oleiro que sabe o que está fazendo. O barro, ele não tem nessa linguagem. Ele não tem como exigir. Então, na presença do Senhor é algo muito fundamental. O que o servo ele precisa fazer? Servo que é servo, ele faz a obra do Senhor com alegria. Salmo de número 100, de servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a eles com cântico, saber que o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Ou seja, se nós formos ler o Salmo 100, nós vamos ver princípios de Deus nos ensinando a sermos servos. Servos obedientes, servos que no momento certo do Pai, do Senhor, vai exaltá-los de uma maneira extraordinária. Interessante que nós, quando falamos de caráter, e o caráter ele trabalha dentro de nós, é o nosso caráter trabalhar na área que está em defeito, na área que precisa de mudança para sermos melhores pessoas, para que eu venha adquirir coisa boa, agradável e perfeita da parte de Deus. Para isso, eu tenho que deixar de ser natural apenas e eu preciso ser espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: o homem natural não sabe compreender as coisas do Espírito porque elas se decidem espiritualmente. Versículo 15, mas o homem espiritual ninguém pode discernir porque ele é espiritual e ele de tudo se discerne. Versículo 16, pois todo aquele que tem a mente de Cristo, todo aquele que tem a mente de Cristo, ele prospera, ele vence, ele cresce, até porque o espiritual ele vai entender, ter a visão de Jesus, para que ele venha ter a coisa boa, agradável e perfeita. Que você que está me assistindo nesse momento, que você venha guardar essa palavra, porque 2024 está bem aí. Se você quer ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que venha dar testemunho como cristão, uma pessoa que venha dar produtividade, nasceu para produzir, nasceu para crescer, nasceu para ajudar, nasceu para servir, você tem que entender que o seu caráter, o nosso caráter, todos os dias precisa ser trabalhado, precisa ser moldado. Haverá confrontos. A Bíblia ela nos confronta todos os dias para melhorarmos, não para piorar. O mundo ele nos confronta para sairmos do propósito do Pai, mas a Bíblia nos leva para frente. O mundo sempre vai nos levar para trás, até porque a vontade do mundo é que eu e você regrida, que eu e você venha para trás, mas a vontade do Pai é que eu e você, do Senhor, cresça, vença, tenha vitória, conquiste, entre numa geografia, entre numa empresa e cresça lá naquela empresa, venha galgar degrau por degrau. Vai chegar momentos que você vai ultrapassar 2, 3 degraus, até porque quem vai te reconhecer no primeiro lugar não é o homem, mas é o Pai. Se você é servo, não somente na igreja, mas também em qualquer lugar, o Pai vai te reconhecer em qualquer lugar, vai te respaldar, ele vai te ensinar, vai te ajudar. Jesus, no livro de Josué, no capítulo 1, falou para Josué, olhando para ele, depois que Moisés morreu, a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 1 até o 8, até o 9, se você for ler, você vai entender que
houve um tempo do choro, do pranto, mas o Senhor diz assim: ei, acabou. É hora de guerrear, é hora de lutar, é hora de conquistar, é hora de avançar. Se levanta, Josué, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, que essa palavra você não vem se desviar, a palavra da minha lei, a palavra que o teu servo, o teu líder, na verdade, o teu líder Moisés, ele sempre viveu, e tudo que você fizer vai prosperar no trabalho das tuas mãos, ou seja, somente esforça-te e me obedece. Então, se você quer ter vitória, se você quer ter bênçãos na sua vida, acredite que ele é fiel e que ele te escolheu. Você nasceu com propósito, você nasceu para ter vitória, você nasceu para levar a sua casa, sua família a viver umas coisas boas na terra, através do evangelho, através da palavra, através da promessa, e não somente aqui, mas na eternidade com ele, para todo sempre. Eu quero aqui finalizar esse vídeo e dizer para você: aprendendo a ser servo, e rapidamente, nesses minutos rápidos, eu quero dizer para você que é um oceano de conhecimento, que se eu e você mergulharmos nesse oceano chamado servo, nós vamos aprender muitas coisas novas e nós com certeza vamos mudar de vida. Eu quero declarar que 2024 na sua vida será um ano extraordinário, um ano de bênção, um ano de vitória e conquista. Para você que é motorista de aplicativo como eu aqui na cidade de Manaus, também nós vamos com certeza debaixo da proteção divina, debaixo da graça, debaixo do favor do eterno nosso Deus, vai nos proteger e vai nos abençoar nos nosso empreendimento. Eu quero também aproveitar esse vídeo e dizer para você, se você é motorista de aplicativo, faça, né, o que eu estou fazendo, sede meus imitadores como sou de Cristo, como diz a Bíblia, a apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, está escrito isso. E eu quero dizer para você, eu sou empreendedor junto com a minha família, eu trabalho aqui nesse veículo. Deus colocou esse carro nas minhas mãos esse ano, no final do ano, né? Deus colocou nas minhas mãos e eu glorifico a Deus, porque chega o momento da honra, chega o momento da bênção, chega o momento de todo a labuta, ou seja, de todo o trabalho que nós fizemos lá atrás, chega o momento da honra. E Deus, ele sempre honra, e ele vai te honrar, ele vai te abençoar, e ele vai abrir portas para mudar a sua história no momento em que você começar a entender que nasceu para ser servo, em primeiro lugar no Senhor, e em segundo aqui na terra, ser uma pessoa diferente, uma pessoa de testemunho, vivendo Atos dos Apóstolos, capítulo versículo 8, e sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, é um leque de opções, a Bíblia é um leque de mais de 31 mil versículos, que está escrito nas Escrituras, 66 livros. Quero dizer para você, queridos, que há oportunidades e chegou na nossa vida. Se você quer ter vitória, se você quer vencer, que você venha prosperar, que você venha vencer e você alcançar muitas coisas. Esse ano 2024 quero e vou fazer coisas diferentes, vou melhorar o canal, vou trazer mais conteúdo e com certeza vamos vencer na presença de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que o Senhor te venha te prosperar de todas, né, para tudo que você fizer, obedeça e creia, tenha fé que Ele é Senhor de todas as coisas e que Ele é Senhor da sua casa. Que Deus te abençoe, guarde o próximo vídeo, te vejo no próximo vídeo, hein? Um grande abraço para você, Shalom, um grande abraço.